Prosseguindo aqui com a nossa aula. Então agora o que a gente pode ativar aqui? Um complemento. É claro que daí você pode adicionar outros elementos, fazer a mesclagem, tá? Por exemplo, se você quiser ativar uma opção interessante e criar um efeito bem estilizado aqui, é ativar as camadas 3D. Então, para fazer isso, ó, aqui, ó, onde a gente tem a nossa camada de texto, eu vou ativar aqui, ó, essa opção onde tem o quadradinho aqui, ó. Com isso, a gente transforma essa nossa camada do texto em uma camada 3D. Então agora você pode utilizar essas ferramentas que a gente tem aqui, ó, Orbit, Pan e Dolly, que são efeitos, na verdade são opções que você utiliza para você manipular a sua camada transformada em 3D. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu clicar aqui nesse eixo X, percebe que eu consigo deitar o meu texto. A mesma coisa acontece se eu clicar no eixo Y, eu consigo rotacionar. E com isso você pode fazer animações também utilizando esses efeitos, ou melhor, esses eixos, né, 3D. Então ó, temos aqui, ó, o eixo Y, tá? Então, por exemplo, se eu dar um Ctrl Z aqui, eu vou abrir aqui. Antes de mais nada, é importante dizer que eu estou com o efeito em 5 segundos. Como eu já havia feito aquela transição anteriormente, aquela alteração aqui no Composition Settings, eu alterei para 5 segundos, porém depois eu voltei para 30. Então, ó, eu reduzi aqui. Então, se eu quiser aumentar, ó, posso aumentar clicando nessa área rosa aqui, tá? Posso até colocar em 10 segundos, talvez. 10 segundos acho que tá bom. E aqui, ó, eu vou abrir clicando nessa setinha e aqui em Transform. Percebe que aqui a gente tem, ó, os três eixos, ó, eixo X, Y e Z. X indica a linha horizontal, Y a linha vertical e o Z indica a profundidade, que é justamente o eixo onde você cria o efeito 3D. Então eu posso vir aqui, ó, aqui mais ou menos deixa eu ver, em 10 segundos, ou melhor, 10 frames, eu posso criar uma marcação no eixo X, isso porque eu quero fazer o texto levantar. Então aqui, ó, marco um keyframe, perceba que ele criou um keyframe ali, ó, tá? Eu posso vir aqui atrás, ó, mais ou menos aqui em 20 frames, ó. Clico aqui, ó, botão esquerdo. Perceba que eu desço, ó. Posso colocar um valor de menos 90. Menos 90. Ele deitou o texto. Na verdade, eu posso até subir um pouquinho mais. Acho que é menos 80. Ou menos 83. Então agora se eu clicar na barra de espaço para testar, ó, ele cria esse efeito de transição como se o texto estivesse subindo, tá? Dá um Ctrl Z aqui. Eu vou até reduzir um pouco. Não, vou deixar em 10 mesmo. Trazer para cá. 10 segundos, na verdade, aqui, ó. Aí tá bom. Mais ou menos aqui, ó. Acho que 5 já é o suficiente, né? Eu acabei colocando em 10, mas 5 segundos já tá de bom tamanho. Coloca aqui, tá? Eu posso até voltar aqui em Composition Settings. Tiro esse 3 aqui. Clique em OK. Acho que tá bom assim. Deixa eu ver aqui uma transição final aqui, só para a gente poder fechar o texto. Cadê? Transitions.
bloco de solve. Deixa eu ver esse aqui. Na verdade não surtiu muito efeito não. Vou fazer o seguinte, ó, para a gente poder fazer o fechamento aqui. Aqui mesmo em Transform. Perceba que aqui a gente tem opacidade. Então aqui, ó. Deixa eu ver o tempo de duração. Ele vai abrir, vai subir. E aqui a partir de 3, onde está marcando, ou melhor, 10 aqui, ó. Eu vou criar um keyframe na opacidade. E eu vou lá no final do meu vídeo, da minha animação, né? E vou colocar 0 na opacidade. Perceba que ele, como eu já havia marcado o keyframe aqui, ó, né? Em 10 frames ali, ó. Agora ele começa a apagar, ó. Tá? Você pode ainda criar uma suavização entre esses efeitos, ó. Botão direito, seleciona os efeitos, né, que você aplicou, as animações, os keyframes, melhor dizendo, botão direito. E aqui a gente tem a opção, ó, Keyframe Assistant. Aqui a gente tem 3 opções que são bem conhecidas para quem já trabalha com edição de vídeo, que é o Easy Easy, o atalho F9, Easy Easy In ou Easy Easy Out. Posso utilizar o Easy Easy, ele faz uma suavização no começo, tá vendo? No começo e no final também, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui para o Opacity. Opacity. Posso ir no F9, na verdade ele não foi. Deixa eu fazer de novo aqui. Vou fazer diretamente aqui, ó. Agora sim, tá? E uma coisa que fica bem interessante é ativar esse Motion Blur aqui, ó. Tá vendo esse íconezinho onde a gente tem um quadradinho aqui, ó? Vou ativar o Motion Blur. Ele fica mais pesado, a sua animação fica mais pesada. Porém você tem uma espécie de borrão, né? Borrão de movimento, no Motion Blur, como o próprio nome já diz. Nesse caso aqui não surtiu muito efeito, né? Mas dependendo do efeito que você utilizou aqui, dos presets existentes aqui, ele dá um efeito bem interessante, tá? Acho que, ó, ele dá uma travadinha porque ele começa a fazer o carregamento, porque é um efeito bem mais pesado, né? Mas são opções aí que você tem disponível para você criar essa transição do seu efeito, tá? Ele carregou, ó. Tá vendo que ele deu uma suavizada bem mais amigável, né? Tá? Deixa eu colocar aqui pro início. Voltar aqui pro Premiere. Deixa eu abrir mais aqui o meu. Na verdade eu vou fechar ele aqui. Vou deletar ele daqui. Vou aqui de novo nos meus projetos e vou carregar ele de novo, ó. Como a gente fez algumas alterações, então ele dá essa travadinha, mas no momento que a gente exporta o arquivo final, ele não vai ter esse efeito, tá? Olha lá, ficou legal. Vou colocar bem aqui no finalzinho. Vou colocar na verdade aqui, ó. Caso o seu esteja travando, lembrando que quando você exporta, ele vai dar a exportação correta, ele não vai travar desse jeito. Você pode clicar aqui no Enter do seu teclado. É importante dar uma salvada aqui para não correr risco de perder, né? Espera aí, aqui. Dependendo da versão, ou é o Enter. Agora ele foi. Deixa eu trazer ele de novo para cá, que eu acabei deletando ele. Dou um Enter, ele faz essa pré-renderização, né? E aqui onde estava vermelhinho ele já fica normal.
Então tá lá, tá? Podemos até finalizar esse vídeo por enquanto. Daí na próxima aula a gente faz um complemento adicional. Podemos adicionar uma nova camada lá no próprio After Effects. Deixa eu voltar para cá. Só para a gente poder fechar aqui essa etapa aqui de edição, utilizando essas camadas, ou melhor, essas composições, né, dentro aqui do After Effects. Mas na próxima aula a gente faz isso.